Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira, meditando na palavra de Deus e também orando por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa queremos compartilhar com vocês um texto do profeta Isaías, no capítulo 51, que mais uma vez mostra a superioridade ou a incomparabilidade do Deus, Criador de todas as coisas, que se apresenta como o Senhor dos exércitos. Ele não é um Deus como nós vimos nos últimos textos, nos últimos capítulos, que eu e a Rafa estávamos refletindo sobre ontem. Não é um Deus que precisa ser carregado. Na verdade, Ele carrega os nossos fardos. Esse não é um Deus que nós precisamos limpar. Na verdade, Ele nos limpa, nos santifica, nos dá vida nova. Esse é o Deus que promete uma grande salvação, que vai resultar em justiça, em paz, em alegria, ações de graças. O profeta Isaías repete várias vezes esses elementos da salvação de Deus e nós temos essa oportunidade de aprender de fato quem é esse Deus, o que significa essa salvação que Ele nos oferece. Eu vi alguns comentaristas que comentam que parece que esse capítulo é o profeta anunciando algo da parte do Senhor, mas o meu entendimento é que aqui é o próprio Deus Pai falando da pessoa de Jesus, como aquele que vem para trazer essa salvação, nos reconciliando com esse Deus Criador de todas as coisas. Jesus, no livro de Isaías, é apresentado como servo sofredor, aquele que veio para pagar o preço necessário e preço da sua própria morte e ressurreição para nos reconciliar com Deus. Esse texto vai mostrar bem no meio do texto, são 23 versos, divididos em 3 estrofes. Mostra então o Pai falando de Jesus, bem no meio há 3 versos que é como uma oração do próprio povo clamando a Deus, reconhecendo como esse soberano Salvador, e depois mais uma última estrofe em que o Pai apresenta Jesus como esse Salvador. Te convidamos a meditar conosco, Isaías 51, nós estamos caminhando para o final desse livro e vamos ver tantos detalhes sobre Jesus, como ontem também vimos sobre detalhes da sua crucificação. Hoje vamos ver sobre o resultado dessa grande salvação que traz uma bênção tão grande para as nossas famílias. Amém. Então vamos orar então para que Deus nos ajude a compreender melhor a leitura da palavra, que é uma revelação de Deus para cada um de nós. Era uma profecia para o povo que estava na época, que vivia na época de Isaías, mas isso se estende a nós, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova a cada dia. Então que nós possamos, ela é atual, mesmo que ela tenha sido escrita tantos anos atrás, ela é atual. Sim. E continua nos ensinando, nos instruindo e mostrando o caminho que nós devemos seguir, assim como nós lemos esses dias também, que Deus é aquele que nos ensina o caminho que devemos seguir. Então vamos meditar na palavra de Deus, aprender com o Senhor através do profeta Isaías sobre Sim. o coração de Deus e os planos dele para nós e a nossa família. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, orando e meditando em quem é o Senhor, esse Deus forte, poderoso, grande, Criador do céu e da terra e que tem poder, Pai. Nós não adoramos a um Deus morto, a um Deus que não tem poder, que não sabe o que faz, mas é o Senhor, Pai, que é o soberano, o único Deus, aquele que tem sustentado a nossa vida e que tem, Pai, nos mostrado o caminho a seguir. Então nós colocamos, Pai, o nosso coração diante de Ti, o nosso desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, o nosso desejo, Pai, de compreender a Tua palavra e de aprender com o Senhor. Então abra o nosso entendimento, através do Teu Espírito, Pai, traga clareza em todo momento que nós vamos ler a Tua palavra e traga a Tua revelação a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então a leitura de Isaías capítulo 51. Tem o título A Salvação Eterna para Sião. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Esse termo Senhor no original é Jeová. Sempre que no Antigo Testamento aparece esse termo Jeová, está falando do próprio Jesus. Por isso eu estou dizendo, escute esse texto como sendo o próprio Deus Pai anunciando o seu Filho Jesus como servo sofredor que vai trazer e que trouxe salvação às famílias de todos os povos. Escutem-me, vocês que buscam a retidão, vocês que estão buscando a verdade, que estão buscando quem é de fato o verdadeiro Deus e verdade na sua vida. Vocês que procuram o Senhor, que querem conhecer esse Jesus.
Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um. Lembra, Abraão não tinha filhos, ele estava sozinho na terra de Canaã. Deus o chamou, era apenas Abraão. Se chamava Abrão naquele contexto. E eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como o Éden. Não tem promessa mais linda do que essa. Uma terra ressequida, desértica, ser transformada no Éden. Um lugar de beleza, prosperidade, mas sobretudo de inocência e de comunhão com Deus. Ele tornará os seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para o céu, olhem para baixo para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça e a terra se gastará como uma roupa. Os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me vocês, que sabem o que é direito, vocês, povo, que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre. Ao mesmo tempo em que o Deus Pai está anunciando a obra de Jesus, fala também dessa salvação que Ele nos oferece. A minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Essa é como se fosse a oração que o Tiago disse, que muda um pouco. Quando você está lendo o texto, parece que muda o ritmo de não ser o Senhor, mas como se fosse um clamor do povo. Então começa no verso 9, Isaías 51, verso 9. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como os dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Essa é a promessa da palavra de Deus. E o Senhor volta a dizer, eu mesmo sou aquele que a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que se esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do seu opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que ruja as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião,
você é o meu povo. Um elemento lindo nesse texto, óbvio, é esse relacionamento, tanto o Senhor nos chamando de povo, quanto ao mostrar Deus falando, depois o povo respondendo no clamor e depois Deus respondendo ao seu povo. Mostra que ele é um Deus vivo, um Deus pessoal que tem um relacionamento conosco, não um de muitos deuses, mas o Deus único e verdadeiro, que nos anuncia a verdade e que nos promete uma salvação eterna, uma retidão que dura para sempre, de geração em geração. Sim, e várias vezes Deus repete ao povo também sobre a criação, que ele é o Deus criador, que fez os céus, que fez a terra, que lançou os alicerces da terra. Vários capítulos que nós temos lido, Deus mostra, ele fala, eu sou o Senhor que fez essa grandeza, para que o povo olhe para ele, sabendo que ele é esse Deus grande, soberano, poderoso. E aí, nisso, no verso 17 diz, desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua. Como antílope pego numa rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão de seu Deus. E é que continua, eu amo toda vez quando no texto mostra isso, mostrando o que aconteceria com o povo, mas mostrando essa restauração e redenção. E a próxima estrofe consegue, portanto, ouça isto, você, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você, caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como um chão, como a rua para nela a gente andar. Esse texto mostra que apesar, como nós vimos nos capítulos anteriores, do pecado do povo de Deus resultar em a ida do povo de Judá para o exílio, isso aconteceria depois que o profeta Isaías anunciou essas profecias. O povo de Judá foi levado para a Babilônia, onde eles passaram 70 anos. Jeremias e outros profetas também anunciaram isso, mas o Senhor diz, esse povo que foi cruel para com vocês, eu mesmo vou tratar com eles. E quanto a você, o cálice da minha ira acabou e você não mais beberá dele. O Senhor está prometendo uma salvação eterna. Deus tratou com o seu povo para os purificar, para os trazer de volta para si mesmo, usando o mesmo sofrimento. Às vezes Deus usa até mesmo do sofrimento para voltar a nossa atenção para Ele. Mas esse texto me lembra, assim, muito forte na minha mente, uma conversa que eu e a Rafa tivemos ontem. A Rafa tem tido oportunidade de compartilhar dessa mensagem do Evangelho com uma amiga nova, indiana, e ao ouvir sobre as práticas religiosas da família daquela moça, eu e a Rafa conversamos ontem. Ao ler esse texto e mostrar a incomparabilidade do Deus, Criador de todas as coisas, nós precisamos deixar claro que nós respeitamos as nossas famílias, respeitamos as tradições, não estamos de forma alguma aqui querendo criticar você que tem ídolos, você que tem imagens ou práticas religiosas que talvez pareça contradizer com o que nós estamos lendo aqui, mas com amor nós estamos meditando na palavra de Deus, que é ungida pelo Espírito Santo e nos revela um Deus que é simplesmente incomparável. Esse não é um Deus do qual nós temos que tirar o pó antes de o adorarmos. Na verdade, nós chegamos como estamos e Ele é quem nos purifica, quem nos limpa do interior para fora e nos dá vida nova. Esse não é um Deus, Isaías fala, que nós precisamos carregar como um fardo nas nossas costas. Na verdade, Ele é aquele que nos oferece um fardo que é leve, um jugo que é suave. Ele é aquele que alivia as nossas cargas. Um dos temas centrais de Isaías é essa incomparabilidade do nosso Deus. E talvez você que tem esse relacionamento com Deus já há muitos anos,
acha isso tão comum, mas nós precisamos reconhecer como um privilégio termos o conhecimento de quem Deus é. E à medida em que estamos lendo o profeta Isaías e conhecendo mais sobre as profecias que ele anunciou sobre Jesus e essa grande salvação que ele promete, uma salvação eterna, de geração em geração, ou seja, uma salvação que vai passar de nós para os nossos filhos, para os nossos netos. Amém. Nós precisamos reconhecer que essa é uma grande salvação e é um privilégio termos acesso a esse texto, a essas verdades que são bem-vindas no nosso coração, enquanto muitos ainda estão enganados atrás de falsos deuses, atrás de religiões que são monótonas, que são religiões de homens, regras apenas em cima de regras. Esse é um chamado para um relacionamento com Deus pessoal, que se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Amém. Glória a Que Deus. lindo, Isso é um glória a privilégio Deus. nós podermos orar e saber que Deus, tantas vezes na oração, até mesmo nós vimos textos onde falava, eu ouvi o seu clamor, quando os reis oravam, nós vimos do rei, era o rei Ezequias, né? Várias vezes o profeta chegou falando que Deus tinha ouvido a oração dele, sabia o que ele estava pedindo. Então vamos orar, então, colocando diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos hoje, talvez esse fardo, esse peso que você queira entregar diante de Deus no dia de hoje, talvez você acordou com algo que está te preocupando tanto. Vamos colocar isso diante desse nosso Deus, que é o Criador do céu e da terra, que lançou os alicerces da terra, e Ele é poderoso para nos mostrar o caminho. Ele mesmo nos segura pela mão e nos mostra o caminho a seguir. Então, que nós possamos receber desse caminho de Deus, dessa direção, dessa clareza. Talvez você precise que Deus envie um pensamento em você para te dar uma solução. E nós cremos que Deus é esse, que nos mostra através de sonhos, fala através de profetas também, talvez de pessoas que Ele vai enviar para talvez contar um testemunho ou compartilhar uma história com você que é resposta da sua oração, ou Ele mesmo pode colocar no seu coração aquele pensamento de algo, aquilo que você nem pensou que poderia ter solução, mas que Deus mesmo possa trazer a solução a você e até através da palavra, que é essa também palavra viva do Senhor que nos mostra. Deus fala de inúmeras formas. Então, que Deus possa continuar se comunicando conosco nesse dia, trazendo revelações, trazendo aquilo que é necessário para você hoje. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo de oração, né, meu amor? Certamente. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos. Ó Deus soberano, todo-poderoso, nosso Pai, nosso Senhor Jesus e Espírito Santo, nós nos voltamos para o Senhor diante desse belo texto que nos anuncia essa grande e eterna salvação, obrigada, uma redenção e restauração que dura para sempre. Sim, Te agradecemos pela obra do Senhor em nossas vidas e em nossa família. E reconhecemos que não há outro além de Ti. Não há, só Pai. o Senhor é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Rocha eterna, não há meu outro Pai, além de Ti. Nós te damos graças, entregamos nossa família, esse novo dia ao Senhor. Sim, Senhor, eu e a Rafa oramos oramos também por essa pessoa que está conectada conosco agora. Delas, e Pai, entregamos, recebe, Pai, a Pai, sua seus família, pedidos. cada pedido de oração, Amém, Senhor. cada nome que agora é mencionado ou Sim, lembrado meu em Pai, oração em nome diante de do Jesus. Senhor. Nós te Alivia pedimos, as cargas, na certeza meu Pai, de que o Senhor alivia é as aquele que cargas. ouve as nossas orações. Sim. E ao orarmos aqui, não estamos apenas repetindo ritos religiosos que aprendemos de outras pessoas, mas nós estamos falando pessoalmente com o Senhor, que Amém, do trono Pai. governa as nações, Amém, que tem Senhor. todo o poder Sim. e que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que Obrigada, nós Pai. podemos te pedir ou Sim. imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Toma nossas Senhor. causas a teu cargo, ó Recebe, meu Deus, Senhor, em e nome de opera Jesus. para conosco os teus Envia os milagres. teus anjos, Te convidamos, vem completar a boa obra que o Sim, Senhor meu começou Pai. em nossas vidas e em nossas famílias. E especialmente eu te peço por uma revelação mais profunda Amém, da Senhor. sua pessoa. Nós temos Amém. aprendido Sim, sobre Senhor. a Bíblia, nós temos aprendido sobre a igreja, mas mais do que isso, nós sabemos que tem muito mais o Senhor, Sim, de Pai, quem as o tuas Senhor é, o profundezas, Deus Pai. Pai, o Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Amém, E nós Senhor. queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer e desfrutar dessa grande e eterna salvação que o Senhor nos oferece. Pelo preço que já foi pago, pelo sangue de Jesus, nós Sim, queremos Pai. viver o melhor que o Senhor tem preparado para nós, de modo que em tudo a nossa história, a nossa família glorifique o Senhor. Que assim Entregamos seja, nossos meu Pai. motivos de oração, com ações de graças ao Senhor, Pai, e oramos com gratidão e fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus Graças a abençoe muito o Deus. seu dia. Bom dia. Assim Eu vi que seja. tá
a Elaine, o seu Humberto, a Mônica também. Um abraço para todos vocês talvez que nós não conseguimos ler o nome aqui, que estarão ao longo desse dia. Cada um de vocês, seja os que conseguem estar ao vivo conosco e aqueles que vêm ao longo do dia, são muito especiais para nós. Enquanto nós nos reunimos aqui, mesmo que nós não estamos vendo vocês, nós sabemos que nós estamos aqui reunidos diante do Deus Todo-Poderoso e um só Espírito aqui orando ao nosso Deus. Sim, Deus abençoe muito a sua família. Nós sempre agradecemos se você compartilhar essa ministração com alguém que pode participar dessa oração, receber essa mensagem da palavra de Deus conosco também. Obrigado por compartilhar. Tenha um dia muito abençoado. Nós amamos vocês. Um abração.